dezembro, o Natal, e refletindo sobre o tema do Natal. Quando chega então janeiro, nós gostamos de falar sobre o Ano Novo, preparando o nosso espírito, as nossas mentes para o novo ano que se inicia. E nós temos o hábito de dizer então e desejar uns aos outros Feliz Ano Novo. E nós vamos pensar juntos então o que é que isso significa. Quando nós dizemos nas festas, nas celebrações do dia 31, Feliz Ano Novo, não é? O que será que nós estamos desejando? O que há por trás dessa fala, dessas palavras tão naturalmente articuladas e às vezes nós não falamos e desejamos às pessoas um feliz ano novo. E para abrir o nosso tema, nós vamos então falar sobre suicídio. Aí vocês estão pensando, mas como assim, não é? Então a gente vai chegar, na verdade nós vamos conversar um pouquinho sobre suicídio, não na perspectiva mais comum da abordagem do suicídio, mas nós comum à nossa humanidade, que o suicida não é diferenciado de nós. Perspectiva vamos tratar dos temas e das pessoas porque estamos falando de uma com uma afirmativa de Allan Kardec. Do que aconteceria em termos eles se multiplicariam de tal forma que eles seriam vistos até mesmo em número crescente entre as crianças. E ele vai dizer, a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados dos números dos vivos. Então ele fala de um aumento crescente do número de suicídios, no aumento crescente do número de suicídio entre crianças e no aumento crescente do número no grau de loucura da humanidade, de tal forma que, apesar de aparentemente vivos, nós temos um número de pessoas que estão mortas na matéria, incapazes de se conectar, incapazes de funcionar, de produzir, digamos assim, de forma esperada. Isso foi escrito lá em 1857, 59, não é? Quando Kardec estava entre nós. E as estatísticas de hoje mostram exatamente isso. As estatísticas americanas, nesse caso, mostrando um aumento significativo nos anos recentes no número de suicídios. Aqui a gente olha entre 1981 e 2016.
Para além disso, nós vemos um aumento nas taxas de suicídio entre os anos de 2014 para 2017, um aumento de 24% nessas taxas de 99 a 2014, o que significa de 10,5 agora para 13 suicídios por 100 mil pessoas, um índice mais alto em 28 anos, segundo essa pesquisa. Em abril de 2016, então, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, apresentou dados que mostram que os índices de suicídio atingiram a maior alta dos últimos 30 anos. Em junho de 2018, apresentou dados que mostram que esses índices continuam a crescer e têm crescido em todos os estados americanos, com exceção do estado de Nevada, desde 1999. Vai-se saber por que não em Nevada, mas é o que dizem as estatísticas, não é? Vale fazer uma pesquisa. O que será que acontece em Nevada? O que não acontece? O aumento expressivo no número de suicídios, uso de drogas, overdoses alcoólicas, a que os pesquisadores referem como mortes de desespero, são em grande parte responsáveis pelo consecutivo declínio nos últimos 3 anos da expectativa de vida nos Estados Unidos. Essa é a primeira vez que há uma queda na expectativa de vida nos Estados Unidos desde os anos de 1915 a 1918, que quer dizer que com toda a tecnologia que a gente tem, que hoje é capaz de salvar vidas, não é? Há um declínio pela primeira vez nessa expectativa devido a estas mortes que estão crescendo, mortes antes do tempo, não é? Vidas ceifadas antes que cheguem ao término natural pela droga, pelas drogas ilícitas, mas muito, muito mais do que as drogas ilícitas, pelas drogas permitidas, pelas drogas vendidas, pelas drogas consumidas por todos nós. Adicione a esses dados o fato de que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 34 anos e a terceira causa de morte entre crianças de 10 a 14 anos. Então, os jovens de 15 a 34 anos, a primeira causa de morte são os acidentes, mas a segunda causa de morte é o suicídio. E agora as crianças se suicidando. Então, a gente para e pensa no que Kardec fala para nós, e que está lá na Gênese, não é? Que o progresso intelectual seria impotente para renovar a nossa humanidade. E hoje nós lidamos com uma humanidade profundamente intelectualizada, profundamente avançada no que diz respeito à tecnologia, às conquistas externas, mas ainda analfabeta quanto às questões da alma, o conhecimento de si mesmo, das leis de Deus e o entendimento mais profundo do sentido da existência. Quem é o suicida, então? Nós vamos responder a essas 3 perguntas, a essa pergunta e olhar esses 2 fatores. Joana de Ângeles vai definir o suicida para nós dizendo: o suicida é alguém que vive um processo interior caracterizado por uma profunda dor, desconexão com o sentido da vida, de si mesmo. E essa desconexão vem acompanhada de ideias equivocadas, imediatistas, materialistas, de desresponsabilização e de vitimização, fazendo com que ele acredite que se matar é a melhor opção. O suicida, nós diríamos, é alguém que perdeu o endereço de si mesmo.
e que não percebe que a matriz, a nascente do sofrimento está na alma e não nas circunstâncias externas que ele vive. E comete o equívoco, então, de achar que no aniquilamento do corpo estaria a solução de problemas que, na verdade, não se localizam na matéria, se localizam na mente, no psiquismo, se localizam no espírito em si. E quais são os fatores de risco? Fatores de risco não são fatores causais, são fatores que predispõem a criatura ao suicídio. Então, Joana continua dizendo que dentro das patologias, a que mais se associa ao suicídio são as patologias do transtorno de humor, da qual a depressão é a mais vigente. Então, o suicídio, ele é profundamente associado à depressão. A depressão, que é uma epidemia mundial, ela é tão comum na nossa sociedade que gira, tô deprê, não é? Então, o suicídio, ele é ligado particularmente a esse transtorno, do qual nós estaremos estudando um pouquinho mais adiante, no mês de fevereiro ou março, aqui com vocês. Mas, para além disso, a dependência de álcool. A cada 5 casos de suicídio, um deles tem a presença do álcool relacionada, às drogas, a outras doenças psíquicas, como a esquizofrenia, as doenças de personalidade. Fora isso, são também fatores de risco as perdas. Perdas de entes queridos, perdas materiais, perdas financeiras, perdas de status, as doenças crônicas, as dores crônicas, as enfermidades progressivas, antecedentes suicidas na família. E ainda fatores que não são pessoais, mas são os fatores sociais. Então, as criaturas que vivem, por exemplo, nas zonas de guerra, nas zonas de conflito, ou as pessoas que passam por processos traumáticos, como, por exemplo, as migrações. Não sair do Brasil para os Estados Unidos é uma migração leve, eu diria, não é? Sair para o conforto da sociedade americana, mas as migrações onde as pessoas deixam tudo, como a gente vê nesses quadros, refugiados, fugidos de guerras, não é? Então, o trauma, o isolamento, tudo isso predispõe a criatura à ideia do suicídio. E que sentimentos prevalecem nessas criaturas? E continua então Joana de Ângeles dizendo: a desesperança, a sensação de desamparo, a sensação de abandono, de desespero, a avaliação negativa de si mesmo, a baixa autoestima, um sentimento profundo de inadequação, o medo irracional, as ansiedades, as preocupações excessivas com o futuro, as dificuldades de lidar com as frustrações, a ambivalência e a impulsividade. E aí a gente se pergunta, esses sentimentos que nós estamos falando, e essas situações mesmo que nós estamos falando, de frustração, de perda, de dor, de solidão, são situações estranhas a nós, não é? Esses sentimentos, eles são conhecidos nossos. Vocês já acordaram algum dia e se sentiram desesperançados com relação à vida? Ou já tiveram aquele momento em que pararam porventura e pensaram: meu Deus, onde será que tu estás? Será que você existe mesmo? Aquele dia que a gente acorda com uma dúvida profunda sobre tudo, uma saudade que dói
não é? E a gente não sabe se vai suportar. Então, esses sentimentos que Joana fala, referindo-se ao suicídio, são sentimentos, na verdade, que nós todos, em um momento ou outro da nossa vida, temos, passamos, não é? Experimentamos. E aí, nós vamos dar um passo para uma outra questão, para além desses sentimentos, para entender o que mais há de comum entre este que nós achamos que são os outros, os suicidas, e nós. Através do entendimento das leis naturais de conservação e destruição. Então, na questão 704 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer a Allan Kardec que Deus deu a todos os seres o instinto de conservação, que há necessidade de viver, porque a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Então, todos nós temos instintivamente esse desejo de viver, de estar na carne, porque é importante que aqui estejamos, porque é na carne que nós vamos conseguir alcançar o aperfeiçoamento da nossa alma. Imaginem se não tivéssemos em nós esse instinto de conservação. Seria muito mais fácil nós atentarmos contra a nossa própria existência, principalmente nesse mundo doloroso de expiação e de provas que nós ainda precisamos. Mas nós temos também em nós, como parte da lei natural, o instinto de destruição. Duas forças ambivalentes, duas pulsões dentro de nós, uma para a vida e uma pulsão também de morte. E na questão 728, então, os Espíritos vão dizer a Allan Kardec, falando da lei de destruição, que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois isso que chamais de destruição não passa de transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então é uma resposta bastante interessante. O instinto de destruição está dentro de todos nós, mas é uma destruição que leva à regeneração e à transformação. E tudo aquilo que nos parece destruição é renovação e opera para a melhoria das criaturas. E nós vamos voltar a falar do instinto de destruição. Mas, a princípio, queremos ressaltar que nós temos, então, essas duas forças dentro de nós. E quando nós vamos agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item A Melancolia, os Espíritos vão dizer assim: sabeis que, por vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida amarga? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vão esforços para dele sair. Porém, reconhecendo que são inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre influência, sois tomados de lassidão pelo abatimento e por uma espécie de apatia, e por isso vos julgais infelizes. Então, nós vamos aprender com os Espíritos que nós temos essa aspiração, todos nós aspiramos a estar fora do corpo. Ou aspiramos a estar em contato mais próximo com a nossa realidade espiritual. Então é natural que o espírito tenha vontade dessa realidade menos densa. E muitas vezes nós pensamos que a única maneira de atingir a realidade menos densa é estar fora do corpo. Mas se nós estamos vivendo
conscientes e conectados com a nossa realidade espiritual dentro da própria carne, nós vamos encontrar leveza e liberdade. Mas naturalmente temos esse anseio de sair da carne. Tanto é que os espíritos vão nos falar, quando eles falam dos sonhos e da emancipação da alma, que na primeira oportunidade que o espírito sente de se emancipar, ele sai do corpo. Para algumas pessoas é mais fácil. Eu, por exemplo, se puser a minha mão aqui e encostar a minha cabeça, ainda com vocês me olhando as luzes em cima de mim, em 3 segundos o meu espírito se emancipa. Eu durmo em pé. Para outras pessoas é mais difícil. Mas para alguns de nós, bastou encostar a cabeça, o espírito já sai livre e feliz. Não é? Então nós temos essa vontade de voltar para casa, de estar fora dessa densidade, de voltar para o nosso estado mais natural, por assim dizer. Mas não é possível, temos que regressar à carne, não é? E muitas vezes isso gera um desânimo, o desânimo no espírito, na mente, no psiquismo. E esse desânimo vai se manifestar no corpo físico e a criatura vai então experimentar esses estados de lassidão, de desenergização e vai então se caracterizar por uma tristeza, por uma melancolia que, quando crônica e aprofundada, vai terminar nos estados depressivos. Crede-me, dizem os espíritos, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações a um mundo melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as busqueis nesse mundo e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a desatar os laços que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante a vossa prova na terra, tendes uma missão que não suspeitais, quer vos dedicando à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, resistir a essa tentação, lembrando que a vida na terra tem um propósito e que cada um de nós tem uma missão. Seja dentro da nossa casa, seja no nosso ambiente de trabalho, seja com os nossos filhos, com o nosso companheiro, dentro da sociedade, cada um de nós. A encarnação tem 2 propósitos: o do crescimento da alma e que a alma coopere com Deus. Cada um de nós é um cooperador de Deus, é chamado a fazer uma contribuição, a deixar um legado na Terra. Então não são só os espíritos missionários ou aqueles que nós admiramos, cada um de nós tem uma missão particular a cumprir, a se realizar dentro da Terra. E ele vai terminar dizendo: e se no curso dessas provações, ao cumprirdes vossa tarefa, virdes caírem sobre vós os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai os resolutos, dura um pouco, e vos conduzirão para junto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, é aquele momento em que a palavra dos Espíritos vem trazer para o nosso coração a fé, a consolação, colocando a vida dentro de uma perspectiva maior e ampla, que é a perspectiva da imortalidade, nos lembrando que isso aqui é uma passagem curta, que se bem tolerada e bem aproveitada, vai nos impulsionar para regiões mais felizes, para lugares de mais paz. Mas vamos voltar então à questão da lei de destruição. O Espírito Dias da Cruz, ele vai falar, e me perdoem que esse slide ficou em inglês, não é? Mas não deu tempo de achar uma imagem em português.
Então o Espírito Dias da Cruz vai dizer que a vida, ela sempre se recicla. E ele vai dizer assim: ela se recicla através das transformações externas da matéria. A matéria está sempre se reciclando, está sempre se transformando, e ela se recicla através dos valores internos que habitam dentro de nós. Então, quando nós falamos da lei de destruição dentro do contexto que queremos abordar na noite de hoje, na verdade, o que é que precisa ser destruído e transformado? O homem velho. A destruição não é do corpo, a destruição não é da matéria, porque o problema da vida não está na matéria, não está nas circunstâncias e não está nas pessoas que nos cercam. Então a lei de destruição, ela age dentro de nós com esse propósito da destruição no sentido da reciclagem, no sentido da transformação dos nossos valores para que nasça dentro de nós um homem melhor, um homem renovado, um homem mais inteiro, o divino a se manifestar de forma mais plena dentro de nós. E Carlos Pastorino, espírito, no livro Impermanência, ele vai falar para a gente da necessidade das ressurreições. Ele vai dizer assim: a reencarnação tem por finalidade o desenvolvimento do Deus interno. Então falávamos a necessidade de desenvolvermos as potencialidades divinas que jazem em nós latentes. A ressurreição espiritual, diz ele, vamos aguardar, faltou um pedacinho. A ressurreição espiritual é o processo mais eficaz para ensejar a conquista do eu integral. A ressurreição espiritual. Ressurreição é renascimento, não é? É o voltar do espírito. Então ele vai dizer, em cada ressurreição, que equivale sair da sombra de si mesmo para a claridade da consciência, supera-se a ignorância mediante a aquisição do conhecimento, dando-se um passo na direção da paz que se anela. Então, a proposta de Pastorino, a proposta de Dias da Cruz, é que a nossa vida seja uma vida feita de mortes e renascimentos. Que no transcorrer da nossa existência, disse ele lá, a ressurreição espiritual é o processo mais eficaz para a conquista do eu integral. É preciso que nós aprendamos, no curso da nossa existência, a morrer e a renascer. Então a nossa existência tem que ser parte da existência, o luto. Tem que ser parte da nossa existência a nossa capacidade de tolerar a morte, portas adentro de nós mesmos, para que o nosso eu integral possa ressurgir iluminado, mais vivo, mais vivo. Então eu tenho uma camisa, que eu sou fisioterapeuta, que eu gosto muito, que diz: movimento é remédio. E eu diria que movimento é vida. Há muitas pessoas vivas que estão mortas, que se suicidaram antes do término da vida física, estão mortas espiritualmente, porque estão estagnadas no velho. Porque movimento requer partida e chegada. E partida sempre tem dor. Mas a chegada tem sempre as recompensas de quem faz a travessia. Então, para que a gente cresça, é preciso que a gente entenda que uma dose necessária de dor e de morte será sempre necessária. É parte do crescimento.
Então, uma vida bem vivida será uma vida caracterizada por movimento, por travessias, por partidas, por chegadas, por perdas, por conquistas, por lutos, por renascimento, por tristezas e por alegrias. Então, quando nós dizemos Feliz Ano Novo, para e pensa. O que é que a gente deseja? Ah, minha querida, que seu ano seja maravilhoso! Que tudo dê certo, que você não tenha nenhum problema. Na verdade, eu quero que seu ano seja umas férias permanentes. Imagina aquela rede debaixo do coqueiro. É isso que eu desejo para você. De frente de uma praia maravilhosa, com um mar muito calmo, lá no Nordeste do Brasil. É isso que eu quero para o seu ano novo. Será? Será? Será que a gente está desejando um ano novo cheio de vida? Vida em abundância? Mas não é isso que a gente deseja? Ano após ano, para os outros e para nós mesmos? Como foi o seu ano? 2019 foi uma miséria, graças a Deus acabou. Vem 2020. Foi uma miséria. E dessa miséria, você tirou alguma coisa de bom? Me fala dessa miséria, o que você aprendeu com ela? Ou você passou o ano miserável se queixando e apontando o dedo para as outras pessoas que fizeram teu ano miserável, as circunstâncias da vida? O ano foi miserável, você cresceu? O que você aprendeu sobre você mesmo nesse ano miserável? Porque a doutrina espírita muda a nossa perspectiva de vida. E é preciso que a gente viva o ano de 2020 com vontade de viver. Mas a vida, a encarnação, não é uma... a gente não está aqui de férias, não é isso que a gente fala o tempo todo? Que a gente não veio de férias. Então, o crescimento, a mudança, pede um tanto de dor, pede um tanto de esforço natural. E a dor não é uma estrangeira nossa, porque quando a gente quer, faz lá nos nossos planos de novo ano, não, esse ano eu vou perder peso. Nós estamos impondo sobre nós um conjunto de dores, porque, vamos lá, comer alface é doloroso. Não é? Alface pizza. Não, alface é doloroso. Mas a gente come alface se quer emagrecer. Não é? E esse ano eu vou conseguir um degree novo, eu vou voltar para a escola, eu vou fazer um curso novo. Então a gente escolhe a dor do esforço, porque vamos lá, eu prefiro estar à noite vendo uma série nova do Netflix, mas agora eu tenho que estudar. E por mais que eu goste de estudar, não tem nada melhor do que chegar no fim do dia de trabalho cansado e deitar na cama e botar o Netflix para escutar. Não dá para comparar. Então nós entendemos que a dor é necessária para o crescimento. Mas a gente quer ter um ano novo sem dor, sem trabalho, sem luta. Não é? Por quê? Não é que a gente vai desejar. Então não é para ninguém sair dizendo, ó, feliz ano novo, cheio de dor para você, tá? Não é isso. Também não é isso. Mas essa mudança, essa estagnação, ela é difícil. Então há um autor americano que a gente gosta muito, que fala dessa dificuldade do crescimento, chama Michael Brown no livro The Presence Process, né? O processo da presença. E a tradução é minha, está mais ou menos. Ele diz, nossa disposição de engajar conscientemente nosso desconforto impresso é a alquimia que alimenta a transformação.
Então ele fala que nós precisamos, quando nós nos dispusermos a nos engajarmos na zona de desconforto, não é? Porque crescer requer que a gente se autoconheça e que a gente entre na zona de desconforto da nossa própria alma. Mas é exatamente essa disposição de adentrar essa zona de desconforto que caracteriza, constitui a alquimia do processo de transformação. E ele vai continuar então dizendo: isso não significa que temos que sofrer desnecessariamente. Isso significa que quando procuramos ativar um movimento autêntico na qualidade de nossa experiência, somos forçados a olhar aquilo que se desdobra dentro de nós. Quando nossa condição interna é de desconforto, encarar o desconforto é o que caracteriza a autenticidade, contrário ao movimento de negação de si mesmo. Então, como eu falei, ninguém vai sair dizendo feliz ano novo cheio de sofrimento. Mas, quando nós lidamos com as situações difíceis, com os desafios da vida, a vida abre para nós uma porta para autoanálise. Se nós estamos com desconforto, se nós estamos em sofrimento, aí existe uma possibilidade de renascimento. Mas para que o renascimento aconteça, é preciso que a criatura tenha disposição de suportar o desconforto de ser. É preciso que ela tenha coragem e, acima de tudo, a humildade de abraçar carinhosamente e com compaixão a sua própria humanidade, percebendo a sua própria pequenez. E ao se perceber e ao permitir-se sentir-se pequeno, sem jamais perder a referência do divino, a criatura então processa, pouco a pouco e gradativamente, a sua autotransformação. E ele vai continuar dizendo: o processo de presença é o campo de batalha dos guerreiros emocionais. Esse trabalho da reforma íntima, dessa transformação, dessas ressurreições, dessas mortes, não tem a ver com ser fácil ou sentir-se bem. Não é legal, não é para você se sentir legal. Ele tem a ver com autenticidade e crescimento emocional. Trata-se de agarrar a vida intimamente, com duas mãos, e se levantar da condição de estar emocionalmente morto. Então, é a capacidade de nós vivermos a nossa vida de forma autêntica, sem nos anestesiarmos, sem nos doparmos, sem nos distrairmos, estando 100% presentes na zona de desconforto quando ela estiver diante de nós. Aquelas pessoas que estão passando pelo processo de reforma íntima, mas que não sabem do que eu estou falando, bad news. Não estão na reforma íntima, porque reforma íntima sem desconforto não existe. Não existe. Reforma íntima é igual aquele remedinho amargo que você bota na boca. Se for muito doce, não funciona. Não na nossa condição, não é? Então, a tarefa que é dada ao nosso coração para que a gente possa viver, e estar vivo na vida, porque há muitos mortos vivos, não é? Mortos porque estão na vida sem saber do sentido da vida, mortos porque estão na vida completamente desconectados de Deus e de si mesmo, mortos porque estão perambulando anestesiados e desconectados das suas próprias emoções,
Então a tarefa que é dada ao nosso coração não é para que o nosso coração se sinta melhor, mas é para que ele se torne melhor na arte de sentir. O objetivo de 2020 não é que o nosso coração se sinta melhor, mas que ele se torne melhor na arte de sentir. Então, por exemplo, para que ele possa lidar de forma mais forte com as frustrações e com os embates da vida. Então, quando, por exemplo, o homem milionário vai à falência e perde tudo, não é? O que ele precisa tolerar, aprender a tolerar naquele momento, não é necessariamente a falência material. O que ele precisa tolerar naquele momento é a falência das ilusões que o ego dele carregava. Ilusões tipo: eu sou um super administrador, eu sou super inteligente, eu sou o tal, eu sou superior. Para agora ele poder se reconhecer humano, falível, pequeno, limitado. Essa é a dor. Mas nessa dor, nessa perda material, jaz a potencialidade da ressurreição da alma dentro da própria reencarnação. E aí a pessoa não percebe que a solução não está em tirar a sua vida física, mas em renascer em espírito, na reavaliação dos seus valores. Mas o que é que todos nós fazemos diante das dificuldades que a vida apresenta para nós? Uns mais incapazes de lidar com as frustrações, mais despreparados, mais inconscientes, mais iludidos, tiram a vida física. E muitos de nós nos drogamos, nos anestesiamos, nos mecanismos escapistas que Joana de Ângeles fala, da drogadição, do álcool, da comida excessiva, da intemperança, das raivas, do trabalho excessivo na casa espírita também, porque tudo pode se tornar, dependendo de como é usado, uma droga que nos ajuda a fazer o quê? A escapar de quê? De nós mesmos. O suicida foge pelas portas do ato violento, mas e nós? E nós? Temos fugido de nós mesmos no nosso dia a dia? Conseguimos suportar a nossa própria companhia? Que função tem o trabalho na nossa vida? Que função tem as redes sociais na nossa vida? Para muitos tem a mesma função do cigarro, porque quando a pessoa acende o cigarro, ela que estava se sentindo sozinha, agora se sente acompanhada. Porque a pessoa que perdeu o prazer da vida, que já não encontra mais a alegria na vida, na hora que ela pega o copo de vinho, ela sente ali a satisfação sensorial que vem acobertar o nível interno de uma falta de satisfação, de uma alegria que tem que vir da alma, do movimento da alma em conexão com Deus, em gratidão à vida. Então, como nós falávamos no início da nossa reflexão, o propósito da reflexão da noite de hoje é mostrar que, em verdade, todos nós, ainda na condição em que estamos, de uma forma ou de outra, não conseguimos, muitas vezes, estarmos presentes na vida. Presentes, aqueles guerreiros emocionais no campo de batalha, não é? Presentes. Então,
Para que é isso tudo? Para a gente sair daqui e falar, nossa, eu estou péssimo? Não. Para a gente pensar que para o ano de 2020, quando a gente falar, porque janeiro está acabando, então temos mais alguns dias para refletir. Feliz Ano Novo, o que isso significa? Talvez possa significar para a gente um 2020 mais presente, um 2020 mais corajoso, um 2020 menos distraído, menos anestesiado, onde a gente tenha coragem e capacidade de sentar com a gente mesmo, sem utilizar as drogas, sem utilizar as redes sociais. Já experimentaram? Você está trabalhando, aí o telefone está ali, aí você vai pegar, aí você está trabalhando, vou pegar. Aí fala assim, não olha não, põe ele de volta. Aí o que acontece dentro de você? Dá um pouco de ansiedade? Sente um pouco de ansiedade. Então eu preciso perguntar, o que é essa ansiedade? É ansiedade de quê? Eu estou me sentindo sozinho? Eu estou me sentindo entediado? O que está faltando nesse momento que eu tenho necessidade? Necessidade. Porque às vezes o nível de vício se torna tão grande que parece que sente falta a mão segurar aquilo. Porque tudo começa devagarinho. Nós vamos fazer um estudo sobre isso, mas tudo começa devagarinho. Nas primeiras experimentações, que são não são sérias, é uma coisinha aqui, outra ali. Essas pequenas experimentações se tornam hábitos, e os hábitos se tornam viciações porque eles acabam ocupando uma função emocional na nossa vida e não nos permitindo vivermos, estarmos vivos dentro da vida. Então nós vamos concluindo dizendo, vamos escolher viver. Não é? Nós vivemos em uma sociedade onde nós temos desafios particulares, porque nós vivemos, por exemplo, em uma sociedade imediatista, ou seja, parte da nossa incapacidade de lidar, de tolerar as situações tem a ver com esse imediatismo que nós vivemos, que um processo para nós leva 5 minutos. Qualquer coisa depois de 5 minutos se mata. Não deu mais. Só que a vida com seus problemas pede processos, pede tempo, pede paciência, pede engajamento de horas, de dias, de meses. Não é? Então nós temos o desafio desse imediatismo, nós temos ainda a nossa fé muito, muito frágil. Não é? Que nos deixa ainda muito desconectados, apesar mesmo nós que aqui estamos, espíritas, conhecedores da verdade, da imortalidade, mas tantas e tantas vezes ainda, a nossa associação à felicidade está relacionada à vivência sensorial, em detrimento das alegrias mais perenes do espírito. Então assim nós vamos vivendo. Alguns tiram as suas vidas com revólver, alguns tiram as suas vidas pelas drogas, alguns morrem devagarinho a cada dia dentro das anestesias, muitos se matam pelo suicídio indireto, como nós vemos na obra de André Luiz, que logo lá no início de Nosso Lar vai dizer então a Clarencio, não, eu não me suicidei, não é? E Clarencio vai então fazer a lista de todas as atitudes impensadas, inclusive a maneira como André Luiz se relacionava com as outras pessoas de uma maneira fria, tudo aquilo que ele mesmo, André Luiz, vai dizer, mas eu achava que eram coisas sem relevância, coisas normais, aceitas pela sociedade, mas que vão caracterizá-lo na situação de suicídio indireto, porque cortou, porque diminuiu o tempo de sua vida na Terra.
E a gente deixa então vocês com essa frase. A verdade desafiadora sobre nossas feridas e dores não integradas é que não há maneira de contorná-las. A saída é através, e através é dentro. Então, um ano novo para vocês, cheio de dentro, de caminhos de dentro, cheios de coragem, e nas horas de maior fragilidade, que a figura excelsa de Jesus esteja presente em nós e que possamos sempre, sempre repetir com Ele: tudo posso naquele que me fortalece. Muita paz. Obrigada.